Irmãos, que a paz de Jesus esteja com vocês. Nós iremos cantar algumas canções. Eu gostaria de convidá-los para cantar juntamente conosco. Uma das canções que iremos cantar é Santo Espírito. Que o Santo Espírito de Deus, ele inunde a sua vida, que você possa sentir a presença dele e que ele possa trazer paz ao seu coração. Então vamos cantar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, ser luz inundados por tua glória, Senhor. Pai querido, que esse venha ser o desejo real do nosso coração, que o teu Espírito nos inunde, Senhor. Nós precisamos estar cheios e apenas o teu Espírito pode nos encher, pode acalmar o nosso coração, pode nos trazer mais para perto do Senhor. Então, que o teu Espírito inunde a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos já sabem, né? A segunda canção é o momento de nós nos achegarmos ao nosso Deus, reconhecendo assim o nosso pecado, nos arrependendo, e que você faça, né, dessa canção a sua oração. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 versículos que se encontram no Salmo 139. Salmo 139, apenas os versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, se o Senhor vê que no nosso coração tem algum caminho mau, algum caminho que nos leve para a morte ou para a destruição, que Ele possa estar tirando isso do nosso coração, que Ele possa nos sondar, que Ele possa estar nos moldando. Então, que você seja um farol que brilhe na escuridão, que você seja o sal da terra, que dê gosto, que você seja a luz. Então, vamos cantar essa canção, fazendo dela nossa oração ao Senhor Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até em mim se age sorte. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar nos usando para o seu propósito, ó Deus. Que o Senhor venha fazer a tua vontade em nós. O nosso coração é pecaminoso, ele tende para o mal. Nós queremos fazer coisas que agradam o nosso coração. Mas que o Senhor, Pai, venha trocar o nosso coração. Venha dar um coração para nós capaz de amar, um coração capaz de perdoar, um coração disposto a trabalhar para o Senhor, ó Deus. Som do nosso coração, Senhor. Vê se em nós um caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, para o teu caminho, Senhor. Aceita também o nosso louvor, que o nosso coração agora ele venha estar se enchendo, ó Deus, com o teu louvor. Como é bom sentir a tua presença, como é bom que a tua presença nos invade, Senhor. Ela nos torna, Deus, nos dá paz, nos torna as pessoas melhores, Senhor, resgatadas pelo Senhor. Obrigado pela tua presença, que o Senhor aceite o nosso louvor e que a tua palavra, Senhor, ela venha falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Agora a palavra está com o evangelista Anderson. Olá, queridos, que Jesus te abençoe. Hoje nós temos uma convidada especial para estar trazendo a palavra, né, neste momento aos nossos corações. Lembrando que nós estávamos falando sobre família, né? O tempo passa, mas os valores não. Hoje a palavra ela vai fechar a nossa série de mensagens. Nós veremos hoje que não adianta nós tratarmos os problemas externos da nossa vida sem antes olhar para a fonte dos problemas. E eu gostaria que você prestasse muita atenção
né, na mensagem de hoje, que Jesus ele falasse aos nossos corações. Então essa é a nossa oração neste momento, e meu desejo é que Jesus te abençoe. Então fique agora com a nossa querida irmã, a Dona Fátima, que vai trazer a mensagem ao nosso coração. A Dona Fátima é lá da igreja de Quinta do Sol, né? Eu creio que muitos dos irmãos já conhecem, tá bom? Então fique agora com a nossa irmã. Deus abençoe. É com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É muito bom a gente receber de Deus orientação, receber de Deus instruções e ter uma oportunidade para passar para alguém, para ajudar alguém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou ler novamente. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que significa guardar? Por que Deus deixou para nós essa ordem? Eu falo que é uma ordem de Deus. A gente recebe como um conselho amoroso e tal, mas é uma ordem de Deus. Guarda o teu coração. O que significa guardar? Vamos lá. Vigiar para defender. Vamos pôr o coração, então, nesse significado. Vigiar para defender o coração. Outro significado: estar de guarda o tempo todo. Estar de guarda o tempo todo do nosso coração. Outro significado: proteger. Proteger o nosso coração. Outro significado: preservar. Preservar o nosso coração. Agora, por que nós devemos estar de guarda o tempo todo do nosso coração? Vocês já pensaram nisso? A primeira resposta vem do próprio texto. Porque dele procedem as fontes da vida. A nossa qualidade de vida depende daquilo que está no nosso coração. Mais um motivo que Deus manda guardar o coração. Nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e corrupto. Nosso coração é enganoso. Isso está em Jeremias 17:9. Então nós temos um traidor dentro de nós. A sede das nossas emoções nos trai. Isso é uma realidade. Porque se de repente fizermos uma pesquisa e perguntar para as pessoas se já foram traídas pelo próprio coração, vamos ter a maioria vai responder que sim. Em terceiro lugar, porque do nosso coração, por que precisamos proteger? Porque do nosso coração que procedem os maus desígnios. Os maus desígnios. Está em Marcos 7, 22 e 23. Olha lá os maus desígnios. Prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Isso procede do coração do homem. Em quarto lugar, por que nós temos que proteger o nosso coração? Porque dele procedem doenças para o nosso organismo e para o nosso espírito. Vamos
vamos ler algumas doenças que o nosso coração pode causar no nosso organismo. Doenças do estômago. Eu vou ler rapidamente. Úlcera, gastrite, refluxo, doenças respiratórias, bronquite, amigdalite, asma, doenças da pele, alergias, psoríasis, vitiligo, lúpus, doenças do coração, angina, taquicardia, infarto, doenças da bexiga, cistite, nefrite e outras, hipertensão, artrite, bulimia, câncer, doenças na coluna, dores nas costas, na nuca, no pescoço, doenças do fígado, problemas nos joelhos, pernas e pés, obesidade, retenção de líquidos, problemas renais, ansiedade e fibromialgia. Gente, fibromialgia eu posso falar um pouquinho para vocês porque eu já tive. Essa doença acontece por causa de um trauma muito grande que acontece com a gente, um acontecimento que traz muito sofrimento na nossa vida. Então, essa doença, ela chega e você tem uma dor tão grande em todo o seu corpo que você levanta pela manhã e você parecia que estava trabalhando num serviço super pesado a noite inteira. Então, são doenças causadas, essa eu posso falar, e veio do coração, porque foi um problema que aconteceu familiar e eu sofri demais com aquele acontecimento e passei a ter essa doença. Mas como eu descobri que ela era uma doença do coração, quem me curou foi Deus. Eu comecei a orar, comecei a buscar Deus e não precisei de tantos medicamentos. Então, nós temos que realmente conhecer o nosso coração. Agora, explicando sobre as doenças, dando uma explicação melhor. Olha, doenças são manifestações do inconsciente que precisa sinalizar questões internas mal resolvidas. E ainda, com tudo isso, nós temos que dar graças a Deus porque funciona desse jeito. O problema do coração vem para o corpo e a gente pode tratar do corpo e ter uma vida melhorada, né? Não há emoção sem impacto no nosso corpo. Então, toda emoção tem um impacto no nosso corpo. Nosso corpo responde à maneira que nós pensamos, né? A maneira que nós sentimos, que nós pensamos e sentimos. Provérbios 5:13 diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, nós podemos, de certa forma, chegar à seguinte conclusão, que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o ser humano assim profundamente. Agora, neste momento, nós podemos pensar, mas Deus agora, Ele disse para nós tudo não, deve ter mais alguma coisa na palavra dele, né? Mas Deus, Ele disse para nós tudo o que acontece, pode acontecer no nosso coração e através do nosso coração na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, na nossa família, no nosso relacionamento no trabalho. Então, nós temos que vigiar e cuidar do nosso coração o tempo todo para que a gente possa viver feliz na nossa família, na nossa casa, com os nossos amigos, enfim. Mas aí você pensa, eu agora sei sobre o meu coração, mas será que Deus só fala isso para nós sobre o coração e não nos ensina a ser guarda do nosso coração? Pensa. Quando alguém vai contratar uma pessoa para ser guarda de alguma coisa, ela tem que ter algumas instruções, ou ela tem que receber algumas instruções. Eu estava num supermercado e de repente chegou o carro forte, olhei para um rapaz, para um homem que era um dos guardas lá do carro forte.
Mas um homem tão grande assim, olhei para ele e fiquei admirada e pensei, não é pelo tamanho dele só que pegaram ele para fazer esse trabalho, que contrataram ele para fazer esse trabalho, mas com certeza ele tem muitas habilidades com essa arma que ele está usando e tal, tem que aprender certas coisas. E para nós, então, guardar o nosso coração, nós temos que aprender alguma coisa. Nós temos que aprender de Deus alguma coisa. Aí o que Deus nos ensina para proteger? O que Ele nos instrui? Como proteger o nosso coração? Em primeiro lugar, amando a Deus sobre todas as coisas. Nós não temos como proteger o nosso coração sem ter em nós o amor por Deus e o amor de Deus. Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Agora você pergunta, mas por que amar a Deus? Porque Deus, Ele é a nossa fonte que supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades são supridas por Deus. Filipenses 4,19 diz o seguinte: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então Deus é a nossa fonte. Será que a gente não precisa de amor? Tem hora que você precisa de amor. Aonde você vai buscar? De repente você está convivendo ali, você fica com raiva, Onde que você busca o amor para você substituir aquela raiva que você está sentindo? Na fonte, que é Deus, na palavra dele. Em segundo lugar, amando ao próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. 1 João 4,20 diz: aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gente, se a gente soubesse realmente o que causa no nosso coração você interromper um relacionamento de uma forma errada, de uma forma com brigas, com confusões, isso traz problemas seríssimos. A primeira coisa que nós devemos fazer quando há um desentendimento, porque para mim, eu acho muito mais fácil perdoar do que pedir perdão. Porque pedir perdão nós temos que nos preparar, nós temos que buscar Deus, nós temos que orar. Perdoar eu acho mais fácil, isso é para mim. Então nós temos que, aconteceu aquele problema, imediatamente eu tenho que fazer o seguinte: Deus, o Senhor me perdoa pelo que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo não sei o que aqui, eu só sei que não é coisa boa. De repente é raiva, qualquer coisa, pode até falar o que está sentindo. Eu estou sentindo, e eu peço perdão pelo que eu estou sentindo. E perdoo o fulano porque ele fez isso, isso, isso. E eu já libero perdão. Porque, olha, gente, o que fica guardado no nosso coração traz tantos problemas seríssimos para o nosso físico, ainda mais em relação ao próximo. É muito complicado e muito difícil. Nós temos que ficar livre disso. E tem mais um detalhe que Deus deixou na sua palavra em Mateus 18:34. Nós seremos entregues a demônios chamados verdugos. Verdugos, a primeira vez que eu li essa palavra, eu li esse texto, eu fiquei apavorada. Eu falei, o que é isso? Vou ver o que é verdugos. São demônios atormentadores. Olha como que é grave. Aí você olha para a palavra de Deus, você sabe, você vê os acontecimentos, assassinatos, você pensa, olha, é isso que está acontecendo. Essa pessoa foi entregue a um atormentador porque não perdoou
e ela foi e acabou assassinando a outra. Então nós temos que consertar os nossos relacionamentos da forma, porque nós temos Deus, isso não é difícil para nós. Nós começamos a orar e pedir: Deus, olha, eu estou com problema com fulano, com Beltrano, ou um só, ou dois, ou três, mas olha, eu creio que eu não estou corretamente diante do Senhor, então eu quero que o Senhor prepare o momento certo, se eu preciso falar, se eu preciso pedir perdão, ou se só eu pedir perdão para o Senhor resolve, se for para pedir para ele ou para ela, que o Senhor prepare o momento e a hora certa da gente se encontrar, e isso acontecer através da sua própria vontade, como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Então, gente, precisamos realmente ficar livre de qualquer sentimento contrário à vontade de Deus, porque senão nós vamos realmente sofrer. Agora, como nós devemos proteger o nosso coração para viver feliz com a nossa família, com os nossos amigos? Precisamos também pensar de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos deixar pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus dominar a nossa mente. Em Filipenses 4:8 diz o seguinte: nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que há virtude, no que é louvável. Gente, pensa bem como Deus deixou tudo na sua palavra. Nós sofremos, nós vivemos sofrendo porque nós não obedecemos a palavra de Deus. Se nós obedecêssemos a palavra de Deus, nós nem talvez precisássemos ir ao médico tanto, ficaríamos livres de tantas doenças, mas a desobediência, às vezes, realmente toma conta de nós. Nossa mente, eu me lembro que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, e comecei a vir para a igreja, então me passava certos pensamentos na mente, e eu pensava assim: Deus, eu acho que eu não sou crente não, porque se eu fosse crente mesmo, isso aí não estava passando pela minha cabeça. Eu sou serva do Senhor, e daí então Deus, Ele me levou lá, em Jeremias, que diz: enganoso é o coração do homem, corrupto mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Daí Ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, eu cheguei à seguinte conclusão: Deus, Ele permite que o pensamento chegue na nossa mente. E nós temos que ter a palavra de Deus para não deixar descer para o coração. E quando está no coração, nós ainda temos chance de não tornar aquele pensamento em ação, para não trazer prejuízos para o nosso relacionamento. Então, nós temos que pensar conforme a palavra de Deus nos ordena. Nós precisamos também, gente, utilizar um vocabulário de acordo com a palavra de Deus. Vocês já imaginaram quantas palavras saem da nossa boca que não tem valor nenhum? Não tem valor nenhum, não tem necessidade nenhuma de abrirmos a nossa boca e falar certas coisas. E, infelizmente, nós falamos. Precisamos, então, realmente pensar no nosso vocabulário. Utilizar o vocabulário como Deus manda. Efésios 4:29 diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nenhuma. Então, como realmente você deve falar? Você deve falar palavras que tenham valor. Tem valor para falar? Fale. Devemos falar palavras que edificam. Antes de falar, eu tenho que pensar: será que a minha palavra vai edificar o meu esposo, vai edificar o meu filho, vai edificar a pessoa que está conversando comigo?
Eu tenho que falar a palavra necessária. Se a palavra for necessária, eu falo. Se não for, eu não falo. Tem que fazer bem aos ouvidos da pessoa que ouve. Nós não podemos jogar as palavras de qualquer jeito. Às vezes eu oro e penso, meu Deus, como que é difícil a gente ser uma pessoa obediente a Deus. Às vezes eu penso, como que nós seríamos felizes na nossa casa se eu nunca falasse uma palavra que não tivesse necessidade para o meu marido e ele também para mim. Se ele pensasse antes de falar comigo, será que essa palavra vai fazer bem para minha esposa? Vocês já pensaram como um casal, como uma família poderia viver bem? Como nós poderíamos viver bem como irmãos? Se a gente obedecesse a palavra de Deus, se a gente falasse realmente como Deus quer que a gente fale. Então, não vamos esquecer. Para ser feliz, viver feliz, num lar feliz, nós temos que ser obediente a Deus, nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que aplicar a palavra de Deus, para que a gente possa realmente viver feliz. Concluindo, então, para se viver relacionamentos felizes, nós temos que proteger o nosso coração. Por que proteger o nosso coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Há muita gente doente, porque não está protegendo o coração. Por que proteger o coração? Porque ele é enganoso e corrupto. Porque dele, por que proteger o coração? Porque dele também procede as doenças. Tem gente tomando remédio, tempos e tempos, e o coração continua doente. Às vezes não adianta Deus curar a doença da pessoa, porque está no coração, cura o corpo, mas o problema está no coração. E Deus nos ensina então como proteger. Como proteger? Amando a Deus sobre todas as coisas. Aí você tem que ter o amor, o teu coração repleto de amor por Deus e de Deus para você solucionar toda e qualquer situação. Amando ao próximo, como a nós mesmos. É profundo isso. Quando eu não amo o meu próximo, eu não estou me amando e nem amando a Deus. Porque eu não posso amar o meu próximo mais do que eu, e eu mais do que o meu próximo. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes eu estou com raiva, com ódio do meu próximo, ódio de mim mesmo e ódio de Deus. Eu tenho que ter muito cuidado. O segredo para a pessoa ser feliz aí é amar a Deus e amar o próximo. Exercitar o perdão. Nós não devemos deixar nada para trás, nada guardado. Nós temos que exercitar o perdão. Quebrou-se um relacionamento, por que esse relacionamento? Deus, eu olho para a pessoa, eu não olho como antes. Eu falo assim para Deus, Deus, olha, eu estou olhando para aquela pessoa, mas não é como antes. Eu quero olhar conforme o Senhor quer que eu olhe, conforme a tua palavra, porque eu não estou sentindo por ela o que eu senti, como eu convivia antes. Então eu preciso, gente, eu tenho que me esforçar, porque isso traz problema para o meu físico. E quem quer viver doente? Ninguém quer ter problemas, mas então tem que lutar. Nós temos que pensar de acordo com a palavra de Deus. Pensar, procurar sempre a qualificação dos nossos pensamentos, gravar a palavra de Deus. Deus, na tua palavra diz que eu tenho que pensar assim, então o Senhor cumpra essa palavra na minha vida, porque eu não tenho condição, a tua palavra é o Senhor que cumpre na minha vida, eu preciso que o Senhor cumpra essa palavra na minha vida. Nós precisamos ter o vocabulário bom.
Um vocabulário bom. Eu me lembro de uma senhora que me disse assim: a minha nora, ela é tão boa, ela não joga uma conversa fora. Eu achei tão bonito, porque sempre há problema de sogra e tal, mas ela disse: a minha nora não joga uma conversa fora. Ela não joga uma palavra fora, sabe? Assim, eu fiquei admirada. Eu falei: meu Deus, olha, que bom que eu fosse assim também. Mas a gente tem as falhas, eu procuro sempre me corrigir, mas tenho meus erros, minhas falhas, mas temos que obedecer a palavra de Deus. Não temos outra saída. Queremos viver feliz na nossa família, vamos obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, neste momento, meu Deus, nós queremos te agradecer pela tua maravilhosa palavra, a tua palavra que realmente transforma as nossas vidas, ó Pai, transforma a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. E neste momento eu peço ao Senhor que onde essa palavra chegar, a pessoa que ouvir essa palavra, Pai, possa realmente ser tocada, ser impactada por essa palavra e realmente começar a praticar no seu lar, ó Deus, na sua casa, porque nós percebemos, notamos hoje, Pai, que tem muitos lares em conflitos, lares com brigas, lares sem paz, sem alegria, sem amor. Então que onde essa palavra chegar, Pai, o Senhor possa realmente cumprir essa palavra na vida das pessoas, para que cada lar possa ser feliz, para que cada lar possa viver bem. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.